Olá, nós somos três amigas que a gente resolveu, durante a quarentena, criar alguns vídeos e exercícios para ajudar no atendimento online, né? Então, nós criamos alguns vídeos e, com isso, resolvemos criar a plataforma Apontando a Língua. Eu, Graziela, Jaqueline e Gladys, em 2020, dezembro de 2020, lançamos o Apontando a Língua. A pedidos das nossas assinantes e dos nossos seguidores do Instagram, resolvemos gravar esse vídeo para explicar a plataforma, tanto para vocês conhecerem, como também para aproveitar melhor todos os recursos que ela tem. Eu vou estar falando sobre Apontando a Língua e a Gladys vai falar sobre Apontando a Fala. No Apontando a Língua, o que acontece? A gente pensou mais com relação a como a gente trabalha o nosso dia a dia, a nossa sessão. Então, a gente começa sempre pela conscientização. E a conscientização a gente começa pelos vídeos explicativos. Nos vídeos explicativos, a gente costuma explicar para o paciente como é que é a fisiologia, como é que é essa questão da mecânica da respiração, da respiração bucal e suas consequências, como é que é a mastigação, a deglutição, o que é uma deglutição atípica. Então, aqui a gente colocou alguns vídeos teóricos explicativos para mostrar como é que é tudo isso. Então, você vai clicar, vai para o link no YouTube e assiste o vídeo e mostra para o paciente tudo isso. Nós temos também o material, a lista de material que a gente usa. Nem sempre a gente usa todos esses materiais. Por quê? Porque cada paciente vai usar um tipo de exercício. Aliás, uma das coisas que a gente sempre fala é que quem vai escolher o exercício, quem vai determinar a quantidade, a sequência, é o fonoaudiólogo que avaliou aquele caso. Então, nós somos uma ferramenta, a gente vai estar, na verdade, dando opções, dando modelos para que a pessoa que avaliou escolha o exercício. Então, nem todos os pacientes vão usar todos esses materiais, né? A grande maioria desses materiais vocês conseguem comprar no Mercado Livre. Aqui a gente tem a ilustração dos materiais usados para facilitar, né, na hora da compra, mas aqui tem toda a lista. Nós temos também o material de impressão, né? Então, pensando também na nossa terapia, a gente pensou, o que a gente usa? Nós precisamos de uma ficha, né, para estar mandando os exercícios para casa, então a gente fez uma ficha, mostrando, dando o número do exercício, a quantidade de vezes que você precisa fazer o exercício, nós temos lembretes, nós temos tabela de alimento, onde a gente diz a consistência do alimento, trabalha com a criança o tipo de alimento que ela tem que comer, e então também pensamos nesses alimentos, e com isso criamos uma tabela. Temos também os jogos de tabuleiro, né? Temos o jogo Uno, né? Que é o jogo Sou por Uma, que é similar ao Uno, e temos o Dominó Gig. Eu vou estar mostrando o Estou por Uma, né? Aqui vocês podem estar imprimindo e temos as regras e o jogo. Na verdade, vocês vão estar jogando em casa ou na terapia, ou manda para eles jogarem com os pais, e tem que estar olhando a figura e fazendo exercício. São todos bem ilustrativos, vocês treinam com a criança na terapia, na sala, e depois manda para casa. É bem interessante esse jogo, as crianças gostam bastante. Nós temos também, agora, que é a parte mais importante, são os vídeos. Nós temos vários blocos, né? A gente resolveu separar por cor. Então, nós temos o bloco de língua, que é vermelho, o bloco verde, que é o de lábios, o bloco de respiração azul, o bloco de mastigação, sucção e deglutição, o amarelo, o bloco de automatização laranja e o mais novinho, que é o bloco de propriocepção orofacial, que é o cinza. Então, eu vou estar entrando em cada bloco e vou mostrar para vocês um exercício de cada bloco. Eu queria falar também para vocês a questão desse mascote, tá? Vocês podem estar vendo, sempre vão estar associando, apontando a língua a essa carinha, né? O Gig. Nós contratamos uma design gráfica para estar fazendo, porque a gente via na internet que
o material que tinha era sempre muito simples, e a gente queria uma coisa que fosse um diferencial para a gente. Então, a gente criou o nosso mascote, o Gig. Ele vai estar sempre fazendo exercício, vai estar sempre participando da ilustração dos nossos materiais, né? Então, todo bloco vai estar separado. Começar por essa explicação teórica, a gente vai ter alguns vídeos, você clicando aqui, você entra num link para um vídeo na internet, e aí os nossos vídeos todos. O bloco de língua tem 41 exercícios. Eu vou estar mostrando um, eu escolhi esse, que é o que faz mais sucesso no nosso Insta, que é o 37, elevação e lateralização lingual da esfera conectada à argola. Então, aqui você tem um modelo do exercício. Vocês podem ver que aqui só a língua eleva, não tem movimentação de cabeça. A mesma coisa aqui, é só a língua que leva a esfera. Então, aqui vai estar dando o modelo correto. Facilita tanto na terapia online como presencial. Por quê? O terapeuta, às vezes, não precisa demonstrar, pode apenas mostrar o exercício na presencial, e na online você pode compartilhar a tela com o paciente e estar mostrando o exercício. Por que que isso é importante? Por dois motivos, né? Um, porque facilita você estar mandando para casa e o paciente está vendo o exercício corretamente, então ele pode chegar em casa e esquecer o exercício, aí ele vai até a plataforma, olha como é que faz o exercício e pode estar executando em casa. E também às vezes acontece de que você explica para a criança como é que tem que fazer o exercício. A mãe está vendo na sessão, chega em casa, a criança fala, tem que fazer o exercício assim. A mãe fala, não, é assado. Então fica aquele dilema. Vai na plataforma, olha e vê como é que tem que fazer o exercício, né? Então, facilita muito o vídeo. Aqui nós temos também uma figurinha. Essa figurinha, ela é muito importante. Por quê? Porque é essa figurinha que vai estar nos jogos. Nós temos também uma foto do exercício. Também é importante, porque ela também vai estar presente em um dos jogos. Temos essa flecha, quando você aperta, você volta para a legenda do jogo de novo, dos exercícios. Então, esse é o bloco vermelho de língua, agora vamos para o bloco de lábios. Mesma coisa, olha aqui, o Gig trabalhando os lábios, uma informação teórica, o vídeo, e no bloco de lábios nós temos 36 vídeos. Eu escolhi o vídeo número 8 para estar mostrando para vocês. É o alavanca com 2 espátulas. Nesse exercício, você tem que travar os dentes e fazer apenas a movimentação dos lábios. Tá vendo? Com isso, o paciente pode visualizar perfeitamente o exercício. Mesma coisa, aqui você tem a figurinha e aqui você tem a foto do exercício. Vamos para o bloco de respiração azul. Novamente, a figurinha mostrando o nariz, o resumo teórico, o vídeo, e nesse bloco temos 21 exercícios. Eu escolhi o 14 para estar mostrando, porque é o seguinte, eu escolhi esse exercício porque é um exercício que algumas fonos têm aflição ou algumas até não conseguem fazer. Então, por que que eu quis mostrar? Porque às vezes você pode não conseguir demonstrar o exercício para o paciente e aqui na plataforma você pode estar mostrando para o paciente como é que se faz, né? É muito importante para trabalhar a respiração oral, trabalhar a aeração nasal. Então, na nossa plataforma, a gente colocou no bloco de respiração muitos exercícios trabalhando a respiração nasal com a aeração nasal, tá? Então, aqui, ó, na nossa figurinha, você vai ver que todos os exercícios que a gente trabalha a aeração nasal vai estar escrito nariz, porque a gente tem o cachimbo de boca e o cachimbo de nariz. Temos a língua sogra de boca e a língua de sogra de nariz, né? Aqui novamente a foto do exercício, e quando você aperta a flecha, volta para a legenda.
Agora vamos para o bloco de mastigação, deglutição e sucção. Mesma coisa, aqui o nosso mascote, o resumo teórico, os vídeos. Aqui nós temos 36 vídeos demonstrativos. Eu selecionei o exercício número 7. É um exercício de deglutição de líquido segurando uma pastilha de chocolate. Então, você vai colocar uma pastilha de chocolate em cima da língua e vai deglutir o líquido com a língua elevada, que nós chamamos de cavalinho, né? Mas seria nessa língua elevada. Mesma coisa, aqui a gente tem a figurinha e aqui a gente tem a foto. Agora eu vou pular o bloco, que nós vamos para o de propriocepção, depois eu volto para a automatização. Propriocepção a gente criou faz pouco tempo, porque a gente sentiu a necessidade de que a gente precisaria trabalhar essa questão da propriocepção orofacial. Aqui também um breve resumo. Nós temos nesse bloco 21 modelos de exercícios. Então, aqui eu vou estar mostrando o exercício 18, onde a gente trabalha o olfato. Depois da Covid, ficou muito importante trabalhar o olfato das pessoas, mas também para o respirador oral também é muito importante trabalhar o olfato. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente tem várias essências. Nós primeiro precisamos testar se o paciente conhece todos aqueles cheiros. Então, temos que apresentar os cheiros, mostrar para ele qual que é cada um e depois colocar essa venda, ou pingar algumas gotinhas da essência num papelzinho e pedir para que ele mostre nessa cartelinha qual é o cheiro que ele sentiu. Isso daí é muito importante no trabalho. Então, aqui a gente está dando um exemplo, cada um vai fazer no seu consultório, de acordo com o material que tem, né? Essas essências também foram compradas no Mercado Livre. E nós temos também o bloco de automatização. Por que a gente fez um bloco de automatização? Porque a gente sente que o mais difícil é automatizar. Muitas vezes a gente trabalha e na hora de automatizar é tão difícil. Então, a gente resolveu fazer um bloco só para automatização, para ajudar nessa questão do dia a dia, de como os pais podem estar ajudando na automatização. Então, a gente pode criar alguns ímãs de geladeira com o paciente, lembrando que eles precisam respirar pelo nariz ou para falar corretamente com a língua. A gente pode, por exemplo, colocar fitas coloridas no braço, amarrar uma fitinha para eles lembrarem de que eles têm que respirar pelo nariz e fechar essa boca. A gente pode, por exemplo, mandar mensagens pelo celular, lembrando que eles têm que falar com a língua no lugar certo. Então, são várias coisas que a gente foi pondo. Nós temos aqui também os vídeos criativos, né? Que são atividades onde as crianças gostam muito de executar. Então, a gente dá algumas ideias, né? De atividades. E temos aqui também alguns vídeos onde fazem muito sucesso no Instagram, que seria esse do catavento, a bala pito. Então, temos esse do futebol, que nós criamos, também trabalhando a aeração nasal, onde você vai colocar uma massinha de areia num canudo e assoprar com o nariz no golzinho. Faz muito sucesso com a criançada também. Temos também o nosso mascote, o Gig, no foguetinho, onde você também vai ter que assoprar com o nariz e fazer o foguetinho voar, trabalhando também a aeração nasal. Temos também, nesse bloco, ensinando como confeccionar materiais. O nosso lema da plataforma é trabalhar com materiais de baixo custo. Então, aqui a gente ensina a fazer alguns materiais de baixo custo, tem vídeos explicativos, né, de como fazer essa garrafa, de como fazer o escape scope caseiro. Então, aqui você também encontra essas explicações. Agora eu vou estar explicando para vocês o jogo fono. Por quê?
nós mesmas, nós três, percebemos a necessidade de programar um jogo que fosse para o próprio paciente. Por quê? Porque a gente tem aqui na plataforma os jogos, né? Os jogos de língua, os jogos de lábio, de respiração, mastigação, deglutição. Nós temos o jogo integrado, onde cada bloco tem o jogo da memória, o bingo, o trilha, o diagrama da sorte, imagem oculta e jogo da velha. Mas todos eles trabalham aquele bloco. Então, no bloco língua, a gente tem só os exercícios de língua, de lábio, só os de lábio. Mas no jogo da fono, no jogo fono, a gente pode estar criando um jogo só com os nossos exercícios, os exercícios que aquela criança precisa para aquela semana ou para aquele período. Então, eu vou ensinar daqui a pouco como é que faz esse jogo fono, tá? No jogo da memória, a gente é muito simples. Você tem um jogo da memória onde você vai ter que fazer os pares. Aqui é o jogo da memória de língua. Então, todos os exercícios que estão aqui são de língua. Quando você fizer o par, você tem que fazer o exercício. Vamos supor que você não saiba qual é o exercício 19 do pirulito. Então, você vai entrar aqui na legenda, vai até o exercício 19 do pirulito e vai ler aqui, ó, colocação da língua nos 4 pontos cardeais usando o pirulito. E aí você vai executar o exercício. Nós temos... Não, desculpa. Aqui, calma aí. O jogo do bingo, eu vou entrar no bingo de lábios. O jogo de bingo de lábios, aqui a gente só tem exercícios de lábio. No jogo de bingo, você vai girar esse globo e aí vai sair uma figurinha. Quando sair a figurinha que está na cartela, você executa o exercício, né? A mesma coisa, nós temos a legenda. Se você não souber qual é o exercício, você vai fazer a legenda, vai olhar a legenda. Aqui você está vendo, olha, era o exercício 28, você vai lá, executa o exercício e marca na cartelinha. Conforme você vai fazendo, você vai girando, vai saindo, você vai fazendo, vai marcando na cartelinha, tá? Quem terminar a cartela primeiro ganha o jogo. Vou mostrar mais um dos jogos para vocês. Opa, meu Deus, está entrando sem querer um outro jogo. Vamos entrar aqui no jogo de trilha. O jogo de trilha de respiração. Então, aqui são todos os exercícios de respiração. Então, você vai jogar o dado, aqui é o peão vermelho que está andando. Ele vai andar 6, quando cair na casa, você vai executar o exercício que está na casa. Agora é o peão azul. O peão azul vai jogar, vai andar, e quando ele cair numa casa, você vai executar aquele exercício da casa que caiu. Agora vamos para outro bloco. Vamos jogar agora o diagrama da sorte. O diagrama da sorte é um jogo onde ganha quem fizer mais pontos. Então, saiu o exercício aqui, você executa o exercício que está na figura, né? E aí vai somando os pontos, quem tiver mais pontos no final ganha o jogo. Vamos agora para a imagem oculta, vocês vão entender por que que o imagem oculta, por que que a gente tinha foto dos exercícios, porque aqui no imagem oculta a gente usa as fotos. Então, aqui, olha, você tem 5 pontos. Quem completar 5 pontos primeiro ganha o jogo. Você tem que achar a imagem do exercício. Ó, aqui eu já comecei a achar a imagem. Então, quem completar primeiro a imagem, executa o exercício e faz um ponto. Agora só falta um dos exercícios explicar, que é o jogo da velha. Vamos pegar o jogo da velha de lábios. Então, no jogo da velha, é a mesma coisa, você tem um jogo da velha e aí você tem que executar o exercício que está aqui. Quem completar o jogo primeiro ganha o jogo. Então, aqui nós explicamos todos os jogos, vamos voltar aqui para o jogo da fono. Para executar o jogo da fono, né, seria este jogo.
que está aqui na cartelinha, nós temos que entrar aqui em meus pacientes. Primeira coisa, cadastrar o paciente. Para cadastrar o paciente, você tem que selecionar seu nome, selecionar uma venda, colocar o nome do responsável do paciente, CPF não é obrigatório, colocar um e-mail, confirmar o e-mail. Esse e-mail vai ser o e-mail que ele vai entrar na plataforma, tá, de cadastro, o login dele, e uma senha. Nós costumamos colocar o nome da criança em letra maiúscula como senha, mas pode escolher qualquer senha. Depois de cadastrado, você vai vir aqui na lista de paciente, né? E vai entrar no nome do paciente. Eu aqui, por exemplo, vou estar entrando nesse paciente aqui, no NOA, tá? Para executar, elaborar e personalizar o jogo dele. Então, como é que eu faço? Eu posso personalizar 5 jogos. Eu só não posso personalizar o Margem Oculta. Então, vamos lá. Eu vou personalizar o jogo da velha. Aqui, nós temos todos os exercícios de todos os blocos, tá vendo? Ó, bloco vermelho, bloco verde, bloco azul, bloco amarelo. Então, eu vou selecionar os exercícios que eu quero que ele faça. Vamos supor cavalinho, roda gigante, o elástico. Aí depois eu venho aqui no bloco verde, eu quero que ele faça o da chupeta, eu quero que ele faça o da alavanca, o estalo de lábios. Depois eu quero que ele faça esse. Eu quero que ele faça o de ventosa. Depois eu quero que ele faça esse de nariz, a chupeta e a língua de sogra de nariz. Eu quero que ele faça o da seringa, o do canudo, do borrifador. E aí, depois que eu selecionei todos que eu quero que ele faça, ponho salvar as mudanças. Ok? E aí, para ele jogar, ele não tem como jogar aqui no perfil da Fono. Por quê? Porque eu fiz o jogo no perfil do Noah, eu não fiz o jogo no meu perfil. Então, se eu entrar aqui no jogo da velha, ele não está personalizado para mim, ele está personalizado para o Noah. Então, eu vou ter que vir aqui, entrar no perfil do paciente e vamos lá. Ó, agora eu estou no perfil do Noah. Eu vou entrar aqui, vou no jogo da Fono do Noah e vou entrar no jogo da velha. Quando eu entrar no jogo da velha, ele vai estar personalizado para o que eu fiz, tá? Com as figurinhas que eu fiz. Então, é, isso facilita muito a terapia, porque você pode personalizar todos esses jogos para o seu paciente, de acordo com a necessidade dele. Então, isso facilitou muito a nossa vida, porque agora você pode personalizar. é, eu faço, por exemplo, por semana, eu vou mandar os exercícios para casa, eu já mando os exercícios nos jogos. Ele joga o jogo e treina os exercícios daquela semana. Última coisa que eu vou falar antes da Gladys entrar é a parte do financeiro. Quando você clica aqui no financeiro, você vai ter o histórico seu da plataforma, desde quando você é assinante, né? E até quando é sua validade. No caso, como nós somos sócias, a gente tem uma validade enorme, né? Nós colocamos 10 anos. Mas no caso de vocês, vai estar se o plano é anual, semestral, e se for mensal, aqui nesse cantinho vai ter onde cancelar o plano mensal, tá? Então, se por acaso vocês quiserem cancelar para transformar num plano semestral, porque vai mais vantajoso ou no anual, vocês vêm aqui, cancelam, podem transformar num plano mais vantajoso. Agora eu vou interromper, porque agora a Gladys vai estar falando. Agora é você, Gladys. Já está compartilhando, né? Isso. Olá, eu vou estar explicando para vocês o Apontando a Fala. E o Apontando a Fala surgiu em função da necessidade que a gente teve,
que ao trabalhar a motricidade orofacial, a gente tem algumas distorções de fonemas, né, e também ele é muito utilizado na nossa terapia. Então a gente iniciou por esse motivo e depois a gente ampliou e começou a realizar atividades tanto na nível de fonema quanto na parte de grafemas, tá? Então, no Apontando a Fala, ele tem também um layout inicial, né, com algumas características semelhantes ao Apontando a Língua e outras diferentes. Eu vou começar pela tabela de fonemas, onde vocês vão ter todos os fonemas separados individualmente. Então, aqui é para uma consulta, né? E pode também fazer um treino, qualquer coisa que você prefira, mas ele está separado, olha, individualmente. Então, aqui você tem uma legenda e ele vai ser utilizado nas nossas legendas dos jogos e atividades. Então, tem todas as figuras relacionadas ao fonema P, né? Tanto na questão inicial quanto medial, e você vai estar verificando na parte de jogos ou individualmente, quando você quiser consultar. Tá? Então, tem todos esses fonemas. A gente separou pelo ArcS, ArcR, enfim, todos que a gente utiliza. Tá? Retornando, ainda dentro da ponta na fala, no nosso layout, eu começo pela tabela de fonemas, porque ela é a base para você poder entender as próximas partes, tá? Os jogos online, eles se assemelham aos jogos na parte do apontando a língua, que é da motricidade orofacial. Então, antes de entrar nos jogos online, eu vou estar mostrando os jogos interativos, que também tem no apontando a língua com motricidade orofacial. Os jogos interativos, eles servem para serem trabalhados de uma forma também, compartilhando a tela ou mesmo na terapia presencial, que são jogos feitos, no PowerPoint, onde você pode interagir com a criança. Então a gente tem o Zou, né, que é um jogo que você vai estar trabalhando esses fonemas aqui, então é só você estar colocando o próximo, né, na verdade, é uma atividade simples, e vou até colocar esse como exemplo, e um outro também, que é dos pares auditivos, mas esse porque a gente trabalha muito com crianças menores também. Então, aqui você pode estar enfatizando a linguagem, falando o nome dos animais, e depois vem o jogo em si, né? Que você vai estar colocando o dado, se é o fonema Z, você vai apertar para guardar o animalzinho do verde, e aí falar a palavra ou falar uma frase relacionada à figura que apresenta, tá? Dá, ó, coincidiu de ser o Z de novo. Só porque eu quero não muda, né? Mas olha, então tá vendo? O S vem, você vai guardar a raposa, fala o nome da figura, ou uma frase, aí vai ser de acordo com o que a fono determinar, tá certo? Aí, eu saí, mas vou mostrar de novo esses jogos interativos, porque a gente montou um jogo que foi bem solicitado, que é o Circo Gig, porque ele trabalha com todos os pares auditivos, tá? Então, aqui a gente dividiu em 6, né? Porque são os 6 pares auditivos que a gente trabalha. E no jogo Gig, que é o Circo Gig, que a gente chama, esse aqui, por exemplo, é o FV. Nós vamos estar trabalhando com ele da seguinte forma. Quando você está selecionando, você pode, se uma criança, por exemplo, consegue fazer a discriminação, ela vai estar discriminando o som do F e o som do V, tá certo? Então, o golfinho, por exemplo, ele seria, não sei por que ele não está clicando, mas teoricamente você está clicando acho que é bem no meinho, né? Não sei se é o meu que não está apertando aqui. Ele vai para a caixinha certa, de acordo com o som que ele for sendo feito. Tem crianças que nem conseguem fazer a discriminação, mas você vai estar trabalhando também a nomeação e diferenciando o F pelo V. A criança que já consegue discriminar, ela própria já vai estar clicando e separando, tá certo? E isso tem em todos. Deixa eu só ver se eu retorno. Só uma coisinha aqui importante. Tá vendo aquela legenda que eu falei inicialmente, da tabela de fonemas? Se você tiver dúvida, na legenda você vai estar clicando para você estar vendo todos os sons que tem. Todos esses aqui a gente separou a legenda para esse jogo, mas eles também estão na tabela oficial de fonemas, né? Então, de certa forma, todas as atividades que a gente tem, todos os fonemas estão lá escritos o nome e a figura representativa, tá? Aí, além do jogos interativos, então são vários. Eu te dei exemplo de 2, né? Mas vocês viram lá que são vários jogos que trabalha grupo R, ArcS, né? Então, eu coloquei do Circo Gig porque são 6 dos pares auditivos, mas nós temos vários jogos de interação.
que é no trabalho através do PowerPoint. Dentro do Apontando a Fala também, nós temos os jogos de tabuleiro para impressão, que no Motricidade Orofacial, eles estão no ícone escrito materiais de impressão. Aqui ele foi separado especificamente para os jogos de confecção. Então, o Duplo Gig é um jogo que faz bastante sucesso, né? Que é um gig, até a origem dele é uma origem, acho que ele é um jogo inglês, americano, não sei, mas que a gente adaptou para o trabalho com as nossas atividades. Sempre o jogo vai estar aqui com as regras, você vai estar confeccionando o jogo, tá? E vai estar sendo utilizado para usar no consultório ou para o próprio paciente. Aqui está a legenda utilizada para esse jogo. E esse jogo, vou explicar um pouquinho, porque ele é interessante e talvez vocês não conheçam. São 15 cartas, né, então vai ter, dividido entre os dois, você e o seu paciente, né, ou a mãe e o paciente que estiver trabalhando em casa, uma carta virada e vai colocando a carta, quem descobrir a figura, igual à carta que está na mesa. Sempre vai ter uma, por exemplo, se essa carta estiver na mesa e você tiver com essa carta aqui, sempre vai ter uma carta que é semelhante, ó, aqui é a bandeira. E o que vai colocar primeiro é o que vai acertando. Quem terminar as cartas primeiro, acaba o jogo. E você vai colocar e falar o nome, tá? Que daí seria a atividade para fazer a nomeação, tá bom? Esse é um jogo interessante e é o que a gente faz até com os mais velhos, porque às vezes os pequenos nem sempre conseguem, só voltando para você entender, ó, aqui tem do R brando, como tem do ceceio também, utilizando outros sons, mas nem sempre os pequenos conseguem achar tão rápido. Pequeno que eu falo assim, bem menorzinho, porque na verdade tem alguns de 6 anos que até ganha da gente, porque eles têm uma questão rápida com essa visualização, estão adaptados a isso. Se não conseguir também, você vai intercalando e vai fazendo essa nomeação, tá? Aí, além dos jogos de tabuleiro, que você pode estar confeccionando, os jogos interativos que vai estar trabalhando no PowerPoint, os jogos online, eles se assemelham aos jogos apresentados pela Graziella na motricidade orofacial, né? Então, nós temos sempre os 5 jogos, né? Mas a diferença é só o layout, que a gente mudou, né? Fazendo de uma forma mais contextualizada. E você sempre vai selecionar o fonema. Então, vamos supor que aqui eu selecione o fonema do G, tá? Tá vendo? O layout mudou um pouquinho, porque a ideia do Apontando a Fala está sempre muito associada à linguagem. Então, a gente criou sempre um contexto, né? Para poder enfatizar esses jogos. Como a Graziella apresentou o bingo, né? Então, você vai estar jogando, joga a roleta, que aperta a roleta, não, o globo, né? E só deixa eu colocar aqui, porque eu acho que aparece melhor assim. Então, vamos supor, ó, joguei a roleta aqui, apareceu uma figura. Às vezes, a figura não vai estar aqui, tá, né? Mas pode até ser que não esteja. Mas, de qualquer forma, é importante porque é o maior número de figuras que você vai estar fazendo a nomeação. Algumas vezes eu também faço não só nomeação, mas também enfatizo para fazer uma frase associada a essa figura. Aí vai a critério de cada terapeuta. A legenda também, se você não souber o nome da figura, você pode consultar a legenda, tá? Que vai estar a legenda de todas as figuras aqui utilizadas, certo? No fechar, você volta para o jogo. Então, no jogo online, você vai ter, eu estou sempre voltando aqui, né? Mas no jogo online você vai poder utilizar qualquer um desses jogos, lembrando que quando você utilizar, você vai clicar aqui e selecionar o fonema que você quer trabalhar. Então, por exemplo, esse é o grupo R, vai vir uma trilha com o grupo R. Tá vendo? Aqui a gente contextualizou, né? Uma trilha, uma estação de trem na neve, enfim. Essa é a brincadeira, porque na verdade os jogos associados à fala, eles são muito trabalhados com crianças pequenas, assim, com crianças, né, não só pequenas, mas até mais que a motricidade orofacial, que aqueles vídeos são muito apresentados para os adultos também. Mas nos jogos da fala, né, as dificuldades de fala e escrita, vinculados mais aos pacientes menores, então sempre tem uma questão mais ilustrativa, que estimula mais a criança. Então, da mesma forma que a Graziella explicou, ele vai estar andando o peão de acordo com o dado e você vai falar o nome da figura, uma frase associada a essa figura, tá certo? Retornando, então, no Apontando a Fala, a gente então, tabela de fonemas, jogos interativos, de impressão e os jogos online. Agora a gente tem atividades para impressão, que são atividades que você pode
imprimir e mandar para casa ou fazer na própria terapia, associadas ao fonema, então atividades que a gente trabalha na fala, e também as questões dos grafemas, a gente também montou atividades de impressão para escrita, tá certo? Então, nas atividades para impressão. O que a gente lançou recentemente foi assim: você quer uma atividade de um determinado fonema, aí você clica no determinado fonema que você quer, e lá você vai ter exemplo de um jogo. Então vai ter fonemas que pode ter 3, 4 atividades, como tem fonemas que às vezes tem um. Isso daqui é uma coisa muito, dinâmica, então a gente vai estar sempre colocando novos jogos, alguns jogos vão ser renovados, então você só colocar aqui, você apresenta a atividade, que você apertando no imprimir, você já tem um material para ser utilizado na sua terapia, tá certo? Aqui, por exemplo, se possível, siga a sequência, tem crianças menores que a gente vai estar trabalhando, só pintar a figura, falar os nomes. A gente colocou essa dica, porque os maiores pode ainda também ter uma parte de aprendizagem envolvendo a sequência numérica. Então, esse detalhe é algo que a gente sempre analisa, né? O que que a gente pode trabalhar junto com a questão também da fala, que pode ser feito ou não, dependendo do critério de cada terapeuta, tá? Então, nesses jogos de atividades para fala, você tem todos esses aqui, e só a questão dos pares auditivos, que tanto para fala quanto para escrita, a gente colocou, separado esse ícone, porque daí você vem exatamente no fonema que você quer, tã né, o par que você quer trabalhar, tá. Então aqui, por exemplo, o Pinte a Tela tem para todos os pares auditivos na parte da fala. Então, deixa eu só mostrar um. Né, então você vai aqui são os jogos que também faz uma certa associação, pensando na linguagem também. Então, esse é o gatinho associado ao galo, né, que são os animais, ou quer dizer, na verdade, o gato ao coelho, ao galinha ao galo, enfim, cada um vai ter uma relação, né, para você fazer essa associação. Então você vai estar pintando, chama pinte a tela, porque você vai pintar da mesma cor que está o quadradinho aqui de baixo, tá certo? Retornando. Acho que agora eu voltei de jeito para voltar desde o início. Então, vai ter também jogos que, por exemplo, o ArcR é um jogo que tem muitas atividades, porque é muito utilizado. Então, nesse Procure e Ache, por exemplo, você vai estar fazendo. Esse aqui até é um nível um pouco mais fácil, vão ter jogos mais complexos. Então, você também vai estar em busca de acordo com a idade da criança, tá? Então, vai estar procurando a figura, sempre também tem a legenda, você imprime, né? Se for fazer na terapia e quiser ou online compartilhar a tela, você pode utilizar a ferramenta de desenhar, né, para assinalar. Aí fica sempre a critério de vocês, tá? Dentro ainda do Apontando a Fala, nós temos esses jogos que são as atividades de impressão para escrita. Mesma coisa, você vê o fonema que você quer trabalhar, então vamos lá, esse daqui, o lã. Você vai ter todos esses fonemas aqui que você pode estar imprimindo para você poder estar fazendo essa atividade. Esse, por exemplo, Cria a Palavra Certa, ele é um jogo que também trabalha com a elaboração, né? Porque você vai ter que criar palavras dentro de um tema zoológico, que é a ideia, utilizando o fonema L, tá certo? Então, no zoológico tem o leão, então vai estar colocando ali, por exemplo, tá? Tem o leopardo, enfim, sons que está associado a esse fonema que estão dentro desse contexto que é o zoológico, certo? E você querendo, você vem aqui, imprime e realiza o exercício. Então nós temos vários exercícios, vai variar de novo, volto a repetir, né, de acordo com cada fonema. Aqui, por exemplo, os pares auditivos também são divididos por pares auditivos. Esse material ficou legal, porque a gente inclusive tem na parte de fala e de escrita. E aqui até tá vendo que foi dividido em 4 níveis, porque as crianças pode até você pontuar, né, se achar 5 coisas, você está no nível 1, até chegar no ponto onde você pode achar 20 coisas com o fonema tã e dã, né, o par auditivo tã e dã, em qualquer posição, inicial e medial, e você sempre vai ter a folha de respostas para que você se baseie a quais são os sons apresentados, tá certo? Principalmente quando vai para casa, né, algumas famílias não estão tão habituadas, né, com a figura, é importante ela ter, tá? Voltando, então,
Nós temos, deixa eu ver o que se falta mais alguma coisa aqui. Então tem toda essa parte que muitas se assemelham ao jogo da motricidade orofacial, que é o apontando a língua, né. Só não lembro se a Graziela falou, mas a gente tem o nosso apontando a língua, principalmente na parte de motricidade orofacial, ele está traduzido em 4 idiomas diferentes: o inglês, o francês e o espanhol, porque os nossos jogos são muitas vezes utilizados com países, online, né, com pessoas de outros países, e às vezes as pessoas compram e utilizam, e até utilizam como base também um jogo com outra língua, tá? Aqui no jogo, na ponta na fala, a gente também tem o jogo da fono da mesma forma que tem o no motricidade orofacial. Sendo que o jogo fono, no apontando a fala, ele pode até ser utilizado de várias maneiras. Eu vou estar a ideia de cadastrar é a mesma que foi feita no motricidade orofacial. Você tem que cadastrar seu paciente, você vai fazer o jogo na sua plataforma, né, você como fono, mas você só vai jogar no jogo realizado na plataforma, no site, né, na plataforma, no login do paciente, tá certo? Então aqui, por exemplo, o jogo fono, eu vou colocar, deixa eu ver se ainda não saiu. É, não saiu, eu estou agora eu falo plataforma, mas é o login de uma paciente. Então, eu criei no meu login e vou jogar no login dela. Então, nesse caso dessa criança, eu fiz o diagrama da sorte, tá? Então, por exemplo, o diagrama da sorte aqui. Acho que eu coloquei o meu. Deixa eu ver, acho que vai ter que voltar. É que tá vendo? Olha, depois de um tempo ele volta, então você vai ter que retornar e fazer de novo, porque senão você não vai conseguir estar fazendo o jogo, ó. Então, para personalizar, você vai ter que voltar. Eu vou colocar aqui uma paciente, tá? Para vocês poderem estar vendo o jogo feito que foi montado que eu fiz com uma outra criança. Acho que agora vai entrar. Então, fonemas e grafemas, o jogo fono. No caso, eu fiz o diagrama da sorte para ela, tá? Então, aqui, eu montei esse jogo para essa minha paciente no meu login e vou jogar no login dela, tá? Esse aqui, eu escolhi só animais, então você também pode pensar em categorias semânticas, trabalhar com o aspecto da linguagem, ou especificar ainda animais com fonema arã, então barata, coruja, né? Aqui não é o caso, mas pode ser feito dessa forma também, porque você tem toda aquela gama de figuras que você vai poder fazer as suas atividades. Então você vai estar selecionando de acordo com a sua necessidade. E são 5 jogos e que você depois pode excluir e refazer outros da maneira que você quiser, né, porque daí cansa, quero jogar outra coisa, e vai, como a Graziela já tinha explicado, é um jogo que vai por pontuação, né, vai tendo a pontuação está aqui clarinha do lado, e ganha quem fizer mais pontuação. E nesse caso, essa criança também estava trabalhando a questão dos animais, tá? A gente montou uma atividade de evocação, elaboração oral, enfim, onde eu trabalhei os animais. Então, não só trabalha a fala, como aspectos de linguagem também, tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Vou voltar agora para o meu login, tá? Porque lá eu estava no login da paciente. Então, apontando a fala, eu acredito que eu já tenha falado tudo, né? Ele tem todos esses ícones aqui, né? Que se assemelham e ao mesmo tempo diferenciam um pouco com motricidade orofacial, que o layout inicial é um pouco diferente, né? Como a Graziella explicou, mas são as duas áreas que vocês podem estar aproveitando e utilizando. E que foi essa a ideia da gravação, utilizar todos os recursos que a gente tem no Apontando a Língua para aproveitar melhor a sua plataforma, tá certo? E a gente vai estar sempre à disposição para tirar as dúvidas e fazer os esclarecimentos finais. E essa gravação vai ficar à disposição das pessoas que compraram a plataforma, ou mesmo quem quer conhecer, e a gente fez um grupo também que vai estar compartilhando com essas pessoas, tá bom? E eu agradeço a atenção de todas.